Você desperdiçou seu dinheiro, mãe. Uma velha como você não precisa de carro zero. Essas foram as palavras que minha filha Patrícia gritou na minha cara quando viu meu carro novo estacionado na garagem, apenas 2 semanas após eu ter enterrado meu marido de 45 anos de casamento. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Carmen, tenho 68 anos e acabei de me tornar viúva do homem que amei por quase 5 décadas. Marcelo faleceu em março de 2024, vítima de um câncer agressivo que o levou em apenas 6 meses. Os últimos dias ao lado dele foram os mais dolorosos da minha vida. Vi o homem forte e vibrante que conheci aos meus 23 anos definhar na cama de hospital, segurando minha mão e me pedindo perdão por me deixar sozinha. Carmen, meu amor, promete que você vai viver. Foram praticamente suas últimas palavras conscientes. Não quero que você se enterre junto comigo. Você ainda é jovem, ainda tem vida pela frente. Faça aquilo que sempre adiamos. Realize seus sonhos. Depois do funeral, passei 2 semanas numa névoa de dor e solidão. A casa, que sempre foi cheia de vida e conversas agora, ecoava com um silêncio ensurdecedor. Cada canto guardava uma memória de Marcelo. A cadeira onde ele lia jornal pela manhã, o jardim que cuidava com tanto carinho, a cozinha onde preparávamos o café juntos aos domingos. Minha filha Patrícia aparecia de vez em quando, mas suas visitas eram rápidas e práticas. Mãe, você está comendo direitinho? Precisa de alguma coisa do mercado? Nunca um abraço demorado, nunca uma conversa verdadeira sobre como eu estava me sentindo por dentro. Sérgio, meu genro, raramente entrava em casa, ficava esperando no carro enquanto ela resolvia suas obrigações filiais. Foi numa manhã de abril, enquanto organizava os documentos e contas que agora eram só minha responsabilidade, que encontrei uma carta que Marcelo havia deixado guardada junto com o testamento. A letra trêmula, escrita provavelmente em seus últimos dias lúcidos, dizia: Minha querida Carmen, se você está lendo isso, significa que já parti. Deixei tudo organizado para você não ter preocupações financeiras. Use esse dinheiro para viver, não apenas para sobreviver. Lembra daquele carro que você sempre quis? Aquele vermelho da propaganda que você parava para admirar toda vez que passávamos na concessionária? Compre-o. Dirija para a praia como sempre sonhou. Seja livre, meu amor. Você merece. As lágrimas desceram pelo meu rosto enquanto eu lia e relia aquelas palavras. Marcelo, mesmo depois de partir, ainda cuidava de mim. Ainda me incentivava a viver. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu iria realizar esse sonho que sempre adiei por achar que era coisa de gente jovem, ou desperdício de dinheiro. Na terça-feira seguinte, vesti minha melhor roupa, arrumei o cabelo e fui até a concessionária. O vendedor, um rapaz jovem e simpático chamado Juliano, me recebeu com respeito quando expliquei o que procurava. Minha senhora, temos exatamente o modelo que a senhora quer. Um sedã vermelho, 0 quilômetro, com todos os itens de segurança. É perfeito para a senhora. Quando sentei ao volante pela primeira vez, senti uma emoção que não experimentava há anos. O cheiro de carro novo, o banco ajustável, o painel moderno com todas aquelas tecnologias que eu ainda teria que aprender a usar. Por um momento, esqueci a dor da perda e senti uma pontinha de alegria, de esperança, de vida. Usei parte das economias que Marcelo e eu juntamos ao longo de décadas de trabalho duro. Não era todo o nosso patrimônio, mas era o suficiente para realizar esse sonho sem comprometer minha segurança financeira. O vendedor me ajudou com toda a papelada, e em 2 dias eu estava dirigindo meu carro novo para casa, com um sorriso no rosto e o coração um pouco mais leve. Quando estacionei na garagem, meu vizinho, seu Alberto, veio me cumprimentar. Dona Carmen, que carro bonito! A senhora merece essa alegria depois de tudo que passou. Eu estava tão empolgada mostrando os recursos do carro para ele que nem notei quando o outro carro estacionou bruscamente na frente da minha casa. Era Patrícia, com aquela expressão que eu conhecia bem. O rosto vermelho de raiva, os olhos arregalados de indignação. Mãe, o que é isso? Ela gritou,
saindo do carro sem nem fechar a porta direito. Sérgio desceu do lado do motorista, claramente desconfortável, mas sem coragem de intervir. É meu carro novo, filha. Realizei um sonho que sempre tive, respondi, tentando manter o entusiasmo na voz, esperando que ela compartilhasse da minha alegria, que entendesse a importância daquele momento. Carro novo? Mãe, o pai acabou de morrer e você está gastando dinheiro com bobagem? Você não tem idade para isso. É um desperdício. Suas palavras foram como um balde de água fria. Patrícia, usei meu dinheiro, minhas economias. Seu pai até deixou uma carta me incentivando. Carta? Que carta? Mãe, a senhora está ficando senil? Comprando carro caro sem nem consultar a família? Uma velha como a senhora não precisa de carro zero. Isso é irresponsabilidade. Sérgio tentou acalmar a situação. Patrícia, deixa sua mãe em paz. É o dinheiro dela. Você fica quieto, Sérgio. Isso te interessa sim. Ela se virou para mim novamente, os olhos brilhando com algo que não consegui identificar naquele momento, mas que logo entenderia ser ganância pura. Quanto a senhora gastou nisso? Naquele momento, senti uma pontada no coração. Não era preocupação genuína que eu via nos olhos da minha filha. Era algo mais sombrio, mais calculista, mas eu estava tão ferida pela crueldade das palavras que não consegui processar completamente o que estava acontecendo. Patrícia deu uma última olhada no carro, balançou a cabeça com desdém e disse: A gente conversa melhor sobre isso amanhã, mãe. Vem, Sérgio. E saíram sem um abraço, sem um tchau, deixando-me ali na garagem com meu sonho realizado que agora parecia manchado pela rejeição. A noite passou devagar. Eu mal consegui dormir, revirando na cama e pensando nas palavras duras que Patrícia havia dito. Uma velha como você não precisa de carro zero. Como uma filha podia ferir tanto a própria mãe? Levantei cedo, fiz meu café e fiquei olhando pela janela da cozinha para o meu carro vermelho na garagem, tentando recuperar aquele sentimento de alegria que tive quando o comprei. Por volta das 9 da manhã, ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Era Patrícia e Sérgio. Mais cedo do que eu esperava. Pelo vidro da janela, vi que ela descia do carro com uma expressão determinada, quase fria, segurando uma pasta de documentos. Meu coração apertou. Algo não estava certo. Abri a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Bom dia, filha. Não esperava vocês tão cedo. Bom dia, mãe. Podemos entrar? Temos que conversar sobre uma coisa importante, disse Patrícia, passando por mim sem esperar resposta. Sérgio veio atrás, evitando meu olhar, as mãos nos bolsos. Sentamos na sala, aquela mesma sala onde Marcelo e eu passamos tantas noites assistindo televisão, conversando sobre os planos para o futuro. Agora, o ambiente parecia tenso, carregado de algo que eu ainda não conseguia identificar. Mãe, eu e Sérgio passamos a noite conversando sobre sua situação, começou Patrícia, abrindo a pasta e tirando alguns papéis. A senhora acabou de perder o papai. Está sozinha nessa casa grande e claramente não está tomando decisões sensatas. Decisões sensatas? Patrícia, eu comprei um carro, não cometi nenhum crime. Um carro caríssimo que a senhora não precisa. Ela elevou a voz. Mãe, vamos ser práticas aqui. A senhora tem 68 anos, mora sozinha, e ontem demonstrou que não tem mais capacidade de gerenciar seu próprio dinheiro. Senti como se tivesse levado um tapa. Como assim não tenho capacidade? Patrícia, eu e seu pai administramos nossas finanças por 45 anos sem problema nenhum. Sérgio se remexeu desconfortável no sofá, mas Patrícia continuou implacável. Era o papai quem administrava, mãe. Agora a senhora está sozinha e já está fazendo besteira. Por isso, eu e Sérgio decidimos que o melhor é a senhora vir morar com a gente. Por um breve momento, meu coração se encheu de esperança. Talvez minha filha realmente se importasse. Talvez ela quisesse me ter perto, cuidar de mim. Morar com vocês? Na verdade, ela pausou, trocando um olhar com Sérgio. Não exatamente com a gente. Conhecemos um lugar muito bom, um lar para idosos, com toda a estrutura, enfermeiras, atividades. O mundo parou naquele momento.
Um asilo? Você quer me colocar num asilo? É um residencial para a terceira idade, mãe. Não use essa palavra feia. É um lugar onde a senhora vai estar segura, com pessoas da sua idade, sem preocupações. E a gente resolve essa questão do seu patrimônio para que não seja desperdiçado. Levantei-me da cadeira, as pernas tremendo. Patrimônio? É disso que se trata? Do dinheiro? Patrícia também se levantou, a máscara de preocupação começando a cair. Claro que é sobre dinheiro, mãe. A senhora acabou de gastar uma fortuna num carro que não vai usar. Imagine o que mais pode fazer. Eu sou sua única filha, sua herdeira, e tenho o direito de proteger o patrimônio da família. Proteger ou se apropriar? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. O rosto de Patrícia ficou vermelho. Como a senhora ousa? Eu estou tentando ajudar, mas já que quer saber a verdade, vou falar mesmo. Eu e Sérgio vamos viajar amanhã. A gente vai te deixar nesse residencial antes de partir. Já está tudo acertado, a vaga está reservada. Você já reservou? Sem nem me consultar? Senti as lágrimas começarem a descer. Patrícia, eu sou sua mãe. Cuidei de você a vida inteira. Te dei tudo o que precisava. E agora é minha vez de decidir o que é melhor para a senhora. Ela gritou. Você não precisa mais desse carro. Não precisa dessa casa grande. Não precisa de nada disso. Foi então que ela fez o impensável. Simplesmente estendeu a mão e disse: Me dá as chaves do carro. O quê? As chaves, mãe. A senhora não vai precisar do carro onde vai ficar. A gente pode vender e usar o dinheiro para pagar o residencial. Me dá as chaves agora. Olhei para Sérgio, esperando que ele dissesse alguma coisa, que parasse aquela loucura. Mas ele apenas baixou os olhos. Covarde demais para enfrentar a esposa. Patrícia, você não pode fazer isso. Posso sim. Ela se levantou e foi até o aparador onde eu havia deixado as chaves do carro na noite anterior. Pegou-as antes que eu pudesse reagir. Pronto. Amanhã às 9 da manhã a gente vem te buscar. Arrume uma mala pequena com o essencial. No residencial eles fornecem tudo o que a senhora precisa. Você não pode me forçar a ir para um asilo! Gritei, finalmente encontrando minha voz. Mãe, a senhora pode ir por bem ou podemos fazer isso da forma difícil. Tenho aqui. Ela apontou para a pasta. Contatos de advogados que podem entrar com uma ação de interdição. Depois daquela compra irresponsável ontem, vai ser fácil provar que a senhora não tem mais discernimento. Escolhe. Vai por bem amanhã ou a gente faz isso do jeito difícil? Fiquei ali, paralisada, vendo minha própria filha me ameaçar, me chantagear, me tratar como se eu fosse um objeto descartável. As chaves do meu carro, o carro que representava um recomeço, uma homenagem ao meu marido falecido, balançavam na mão dela como um troféu. A gente volta amanhã às 9. Esteja pronta, disse Patrícia, caminhando em direção à porta. Ah, e mãe, não adianta ligar para ninguém. Já conversamos com os parentes e todos concordam que é melhor para a senhora. A porta fechou atrás deles e eu ouvi o motor do meu carro ligando. Corri até a janela e vi Patrícia no volante do meu carro vermelho, dirigindo-o para longe enquanto Sérgio a seguia no carro deles. Caí no sofá, soluçando. Minha própria filha havia me roubado, ameaçado me trancar num asilo. E pior, tinha planejado tudo friamente. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Você não precisa de nada. Vai pro asilo e fica quieta. Mas enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, algo começou a mudar dentro de mim. Não era mais apenas tristeza. Era raiva. Era determinação. Patrícia havia subestimado completamente sua mãe. Se ela queria jogar sujo, eu mostraria que mesmo aos 68 anos, eu ainda tinha alguns truques na manga. Depois que Patrícia e Sérgio saíram levando meu carro, fiquei sentada no sofá por alguns minutos, deixando a raiva e a humilhação me consumirem. Mas então, algo mudou. Enxuguei as lágrimas, levantei-me e fui até o escritório que Marcelo usava para cuidar de nossas finanças. Se minha filha achava que eu era apenas uma velha indefesa e confusa, estava muito enganada. Eu havia criado essa menina sozinha por anos enquanto Marcelo trabalhava viajando. Administrei nossa casa, nossas contas.
e sempre fui esperta o suficiente para planejar o futuro. Agora, usaria essa mesma inteligência para me proteger. Abri o armário de documentos e comecei a separar tudo o que era importante. Escrituras, certidões, apólices de seguro, extratos bancários, o testamento de Marcelo. Enquanto organizava os papéis, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Patrícia queria meu patrimônio? Achava que eu ia simplesmente aceitar ser descartada como um móvel velho? Ela não fazia ideia do que estava por vir. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Almeida, o advogado que havia cuidado do testamento de Marcelo. Doutor, preciso marcar uma reunião urgente. É sobre fazer alterações no meu testamento e alguns outros assuntos legais. Claro, Dona Carmen. Posso recebê-la hoje à tarde, às 3h? Perfeito. Estarei aí. Tomei um banho, vesti-me adequadamente e chamei um táxi. A reunião com o Dr. Almeida durou quase 2 horas. Expliquei toda a situação. A compra do carro, as ameaças de Patrícia, o plano de me internar num asilo contra minha vontade, o roubo das chaves do carro. Dona Carmen, a senhora está lúcida, saudável e tem todo o direito de administrar seus próprios bens, disse ele, claramente indignado. O que sua filha está fazendo beira a coação e apropriação indébita. Vamos tomar algumas medidas preventivas. Passamos as próximas horas preparando documentos. Primeiro, um novo testamento deixando claras minhas intenções. Segundo, uma procuração para o próprio Dr. Almeida caso algo acontecesse comigo. Terceiro, e mais importante, preparamos uma transferência da escritura do carro. Doutor, tenho um plano. Preciso que o senhor prepare a escritura do carro em nome da Patrícia, mas com uma condição específica que explico aqui, disse, detalhando minha ideia. Dr. Almeida sorriu pela primeira vez naquela tarde. Dona Carmen, a senhora é mais esperta do que sua filha imagina. Quando voltei para casa no final da tarde, estava armada com envelopes, documentos e um plano muito bem estruturado. Sabia que Patrícia havia levado o carro, mas também sabia que ela e Sérgio estavam no apartamento deles, a apenas 20 minutos de distância. E eu tinha um trunfo. A chave reserva do carro que ficava guardada numa gaveta da cozinha. Esperei até às 8h, quando o movimento na rua diminuiu. Vista uma roupa discreta, peguei a chave reserva e chamei outro táxi. Pode me levar até a Rua das Acácias, número 457? Era o endereço do prédio onde Patrícia morava. Meu coração batia forte, mas eu estava determinada. Quando chegamos, vi meu carro vermelho estacionado na rua, bem em frente ao prédio. Perfeito. Pode esperar aqui? Vou ser rápida. Pedi ao taxista. Desci e me aproximei do meu carro. Usei a chave reserva para abrir a porta do motorista silenciosamente. O interior ainda tinha aquele cheiro de carro novo que tanto me emocionou. Mas não era hora de sentimentalismos. Abri o porta-luvas e coloquei lá dentro um envelope pardo, grosso e bem visível. Dentro dele, coloquei vários documentos que preparei com o Dr. Almeida. A escritura do carro agora é em nome de Patrícia. Sim, eu transferi o carro para ela, mas com uma surpresa. Uma cópia do meu Novo Testamento e uma carta escrita à mão explicando tudo. Fechei o porta-luvas, tranquei o carro e voltei ao táxi. Pode me levar de volta, por favor. Durante o trajeto de volta para casa, senti uma mistura estranha de tristeza e satisfação. Tristeza porque estava tendo que fazer isso com minha própria filha, mas satisfação porque não seria uma vítima passiva. Quando cheguei em casa, sentei-me à mesa da cozinha com meu celular nas mãos. Eram quase 9h. Patrícia e Sérgio provavelmente estavam jantando ou assistindo televisão, completamente confiantes de que amanhã me buscariam e resolveriam seu problema. Abri o WhatsApp e comecei a digitar uma mensagem para Patrícia. Minhas mãos tremiam levemente, mas mantive a firmeza. Filha, sei que você e Sérgio vão viajar amanhã com o carro. Antes de saírem, olha no porta-luvas. Tem algo importante lá que você precisa ver. Beijos, mãe. Apertei o botão de enviar e vi os 2 risquinhos azuis aparecendo quase imediatamente. Ela tinha visto a mensagem. Imaginei sua reação. Provavelmente irritada, talvez curiosa, mas definitivamente sem suspeitar do que estava por vir. Coloquei o celular no silencioso
e fui preparar um chá de camomila. Precisava de algo para acalmar os nervos. Enquanto a água fervia, olhei ao redor da minha cozinha, a cozinha onde preparei milhares de refeições para minha família, onde consolei Patrícia quando ela chorava por problemas de adolescente, onde Marcelo e eu planejamos nosso futuro juntos. Agora, essa mesma cozinha testemunhava o momento em que eu me recusava a ser descartada, em que lutava pela minha dignidade e independência. O celular vibrou na mesa. Era Patrícia respondendo. Que dramática, mãe. A gente vê isso amanhã quando passar aí. Já vou dormir. Sorri tristemente. Ela não fazia ideia. Amanhã de manhã, quando ela e Sérgio pegassem o carro para a tal viagem antes de me buscarem, tudo mudaria. Eles abririam aquele porta-luvas na estrada e finalmente entenderiam que tinham subestimado completamente Carmen Ferreira Santos. Terminei meu chá, apaguei as luzes e fui para o quarto. Pela primeira vez em semanas, dormiria em paz, sabendo que não seria uma vítima. Patrícia queria meu patrimônio e minha submissão? Pois bem, ela teria uma surpresa que nunca esqueceria. A manhã do dia seguinte começou nublada, com um céu carregado que ameaçava chuva. Patrícia acordou cedo, empolgada com a viagem que fariam depois de resolver o problema da mãe. Ela e Sérgio tinham planejado passar uma semana numa pousada no litoral, relaxando enquanto o residencial para idosos cuidaria de Carmen. E claro, enquanto eles organizavam a venda da casa e de todos os bens dela. Sérgio, acorda. Vamos sair cedo para pegar a estrada antes do trânsito, ela disse, sacudindo o marido que ainda dormia profundamente. Patrícia, são 6 da manhã. A gente não ia buscar sua mãe às 9? Mudança de planos. Vamos direto para a viagem. Eu ligo para ela da estrada e invento uma desculpa. Ela que se vire para chegar no tal residencial, ou melhor ainda, ela fica esperando e a gente resolve isso quando voltar. Sérgio sentou-se na cama, esfregando os olhos. Você não acha que isso é cruel demais? Sua mãe deve estar arrumando as malas agora, esperando a gente... Cruel? Sérgio, ela gastou uma fortuna num carro sem consultar ninguém. A gente está fazendo o que é certo. Agora levanta logo. Quero pegar a estrada enquanto está vazia. 1 hora depois, já estavam no carro. O carro vermelho de Carmen que agora Patrícia considerava dela. Ela ajustou o banco, ligou o som e saiu do estacionamento do prédio com um sorriso de satisfação no rosto. Esse carro é tão confortável, comentou, acelerando na avenida principal. Melhor do que o nosso. Pelo menos a velha teve bom gosto em alguma coisa. Patrícia, para de chamar sua mãe de velha, murmurou Sérgio, olhando pela janela com expressão culpada. Ah, Sérgio, não começa. A gente está fazendo o que precisa ser feito. Em alguns meses, quando vendermos a casa dela, a gente pode até trocar nosso carro também. Pegaram a rodovia sentido sul. O trânsito estava leve, como Patrícia havia previsto. Ela cantarolava junto com as músicas do rádio, completamente despreocupada, enquanto Sérgio olhava silenciosamente para a estrada. Depois de 40 minutos de viagem, Patrícia começou a sentir calor. Sérgio, liga o ar-condicionado, por favor. Ele mexeu nos controles do painel, mas nada aconteceu. Está ligado, mas não está saindo ar. Como assim? É um carro zero? Patrícia começou a ficar irritada. Procura no manual, deve ter algum botão diferente. Deixa eu ver. O manual deve estar no porta-luvas, disse Sérgio, estendendo a mão para abrir o compartimento. Foi nesse momento que tudo mudou. Quando Sérgio abriu o porta-luvas, um envelope pardo grande e grosso caiu no colo de Patrícia. Ela olhou para ele, confusa. O que é isso? Não sei, estava aqui dentro, respondeu Sérgio, pegando o manual que estava embaixo. Patrícia pegou o envelope com uma mão enquanto dirigia com a outra. Tinha seu nome escrito em letra caprichada na frente. Para minha filha Patrícia. Reconheceu imediatamente a caligrafia da mãe. É da minha mãe. Deve ser alguma carta dramática se despedindo ou algo assim, disse com desdém, rasgando o envelope. Mas quando viu o conteúdo, seu rosto mudou completamente. Dentro, havia vários documentos oficiais com selos e carimbos de cartório. A primeira página
Era uma escritura de transferência de veículo. Ela começou a ler em voz alta. Escritura de transferência. Veículo marca. Modelo. Cor vermelha. Transferido para Patrícia Maria Ferreira dos Santos. Condicionado a... Sua voz foi sumindo conforme lia. Condicionado a quê? Perguntou Sérgio, olhando de relance. Patrícia não respondeu. Suas mãos começaram a tremer enquanto virava as páginas. Havia uma cópia de um testamento novo, datado do dia anterior. Seus olhos correram pelas linhas, e o que viu a fez empalidecer. Não, não pode ser, murmurou. O que foi, Patrícia? O que está escrito? Ela encontrou então uma carta manuscrita, com a letra cuidadosa de Carmen. Começou a ler, e com cada palavra, sua expressão ia de confusão para choque absoluto. Minha querida filha, se você está lendo isso, significa que pegou o carro para sua viagem como eu sabia que faria. Sim, eu sabia. Sabia do plano de me internar no asilo, sabia que você queria meu patrimônio, sabia de tudo. O carro agora é seu, Patrícia. A escritura está em seu nome. Pode ficar com ele. Afinal, foi o que você quis desde o momento em que o viu na garagem, não foi? Mas tenho uma notícia. Mudei meu testamento. Tudo que eu e seu pai construímos ao longo de décadas, a casa, as economias, os investimentos, tudo isso agora será doado para instituições de caridade quando eu falecer. Você não terá um centavo. O carro é seu presente. Use-o para pensar sobre o que você tentou fazer com sua própria mãe. Ah, e não se preocupe em voltar para me buscar. Não estarei mais na casa quando você chegar. Já me mudei, e ninguém saberá onde estou. Você queria minha ausência? Agora tem. Você queria meu patrimônio? Não terá. Boa viagem, filha. Com amor, ainda que você não mereça. Carmen. Para o carro, Patrícia gritou de repente, fazendo Sérgio pular de susto. O quê? Para agora. Sérgio pisou no freio bruscamente, fazendo os pneus cantarem no asfalto. O carro derrapou levemente antes de parar no acostamento. Patrícia estava hiperventilando, segurando os papéis com força. Ela fez isso. Ela sabia de tudo, gritava completamente fora de si. Ela doou tudo, tudo, para a caridade. Calma, Patrícia. O que você está dizendo? Minha mãe me enganou. Ela sabia que a gente ia tentar colocá-la no asilo. E agora ela mudou o testamento. Eu não vou herdar nada. Nada. Sérgio pegou os documentos das mãos trêmulas de Patrícia e começou a ler. Seu rosto também foi mudando conforme entendia a situação. Patrícia, sua mãe era mais esperta do que a gente pensou. Esperta? Ela nos traiu. Nos enganou. Patrícia socou o volante repetidas vezes. A gente tem que voltar. Agora. Temos que encontrar ela. E foi assim, parados no acostamento da rodovia, que Patrícia finalmente entendeu. Ela havia subestimado completamente a mulher que a criou. Sérgio segurava os documentos com as mãos trêmulas, lendo página por página, enquanto Patrícia permanecia paralisada no banco do motorista, respirando com dificuldade. O sol começava a aparecer entre as nuvens, iluminando cruelmente a cena de desespero dentro do carro vermelho parado no acostamento. Patrícia, isso aqui é sério. Muito sério, disse Sérgio, virando as páginas do testamento. Está tudo registrado em cartório, com firma reconhecida, testemunhas. Isso é legal. Não me importa se é legal. Ela não pode fazer isso. Eu sou a filha dela. Eu tenho direito. Patrícia gritou, socando o volante novamente. Tudo que meu pai construiu, tudo que deveria ser meu. Ela doou? Doou? Sérgio continuou lendo em voz alta, sua voz ficando cada vez mais grave. Declaro neste testamento que todos os meus bens, incluindo a casa localizada na Rua das Flores, número 234, todas as contas bancárias, investimentos e demais patrimônios, serão doados após meu falecimento para as seguintes instituições: Lar dos Idosos, São Vicente de Paulo, Orfanato Nossa Senhora Aparecida, Hospital de Câncer São Judas Tadeu. Para de ler. Patrícia tapou os ouvidos. Não quero ouvir isso. Patrícia, tem mais. Escuta isso. Excluo expressamente do direito de herdar minha filha, Patrícia Maria Ferreira dos Santos,
conforme permite o artigo 1961 do Código Civil, por motivo de ingratidão e tentativa de abandono forçado em instituição asilar contra a minha vontade. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som dos carros passando na rodovia. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e frustração. Ela planejou tudo. Aquela velha desgraçada planejou tudo, murmurou entre soluços. Desde o começo, ela sabia que a gente ia pegar o carro, sabia que a gente ia abrir o porta-luvas. Patrícia, ela sabia do nosso plano. Como? Sérgio olhou para a esposa com desconfiança crescente. Você falou com alguém sobre isso? Não. Só eu e você sabíamos. A menos que... Patrícia parou de repente, lembrando-se de algo. Aquele dia que eu liguei para você do telefone da sala dela, conversando sobre o residencial, será que ela ouviu? Será que estava escutando? Na verdade, era exatamente isso. Carmen havia ouvido a conversa telefônica de Patrícia 3 dias antes, quando ela pensava que a mãe estava dormindo. A filha discutia com Sérgio sobre valores de asilos, sobre como vender a casa rapidamente, sobre dividir o dinheiro. Carmen tinha ouvido cada palavra cruel, cada plano covarde, e decidido naquele momento que não seria uma vítima. Sérgio pegou outra folha de papel. Era uma lista detalhada de tudo que Carmen possuía. A casa avaliada em R$850 mil, contas bancárias somando R$320 mil, investimentos em ações no valor de R$180 mil, joias e bens pessoais estimados em R$50 mil. No total, um patrimônio de quase R$1,4 milhão que Patrícia considerava praticamente seu. R$1.400.000, Patrícia. Isso é o que sua mãe está doando para a caridade. R$1.400.000 que você acabou de perder. Eu não perdi. A gente vai contestar isso. A gente vai provar que ela está senil, que não está em pleno juízo. Aquele advogado dela, Dr. Almeida, a gente procura ele e... Olha aqui, Sérgio a interrompeu, apontando para um parágrafo específico. Para prevenir qualquer tentativa de contestação deste testamento por alegação de incapacidade mental, anexo laudos médicos recentes atestando minha plena capacidade cognitiva, realizados pelo Dr. Ricardo Moura, neurologista CRM 2345, e pela doutora Ana Beatriz Costa, psiquiatra CRM 67890. Patrícia arrancou o papel das mãos de Sérgio. Lá estavam, anexados ao testamento, cópias de laudos médicos datados de 2 dias atrás. Carmen havia se consultado com 2 especialistas, feito testes cognitivos completos, e ambos atestavam que ela estava em perfeito estado mental. Ela pensou em tudo, sussurrou Patrícia, a realidade finalmente penetrando em sua mente. Ela nos passou a perna completamente. No fundo do envelope, ainda havia mais um documento. Era uma cópia de uma escritura de doação em vida de parte dos bens. Carmen havia doado imediatamente R$100 mil para o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, ironia não perdida para Patrícia, que planejava interná-la contra a vontade. Ela já começou a doar. Sérgio apontou para a data. Foi ontem, Patrícia. Enquanto a gente achava que estava no controle da situação, sua mãe estava no cartório doando o dinheiro dela. Patrícia releu a carta manuscrita de Carmen, desta vez prestando atenção em cada palavra. Você me deu 2 opções, filha. Aceitar ser descartada ou lutar pela minha dignidade. Escolhi lutar. Você queria meu dinheiro sem me dar amor? Agora não terá nenhum nem outro. Você queria me trancar num asilo? Agora quem fica trancada é você, trancada nas consequências das suas escolhas. Criei você sozinha quando seu pai viajava. Trabalhei dobrado para te dar tudo. Sacrifiquei minha vida por você. E você me pagou com ingratidão, ganância e crueldade. O carro é seu, Patrícia. É o único pedaço do meu patrimônio que você terá. Dirija-o e lembre-se, cada vez que sentar nele, que você trocou o amor da sua mãe por um veículo. Espero que tenha valido a pena. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Patrícia. Mas ela já não sabia mais se chorava de raiva, de frustração ou finalmente de arrependimento. Sérgio olhava pela janela, claramente desconfortável com toda a situação.
A gente volta, disse Patrícia finalmente, limpando o rosto. Cancela a viagem. A gente volta agora e encontra ela. Tem que ter um jeito de reverter isso. Sérgio deu partida no carro, fez o retorno e começaram a viagem de volta. Mas ambos sabiam, no fundo, que Carmen tinha planejado cada detalhe, cada movimento. E quando chegassem à casa dela, provavelmente encontrariam apenas uma casa vazia e mais uma lição sobre subestimar uma mãe determinada. A viagem de volta pareceu durar uma eternidade. Patrícia dirigia em silêncio, o maxilar travado de tensão, enquanto Sérgio tentava ligar repetidamente para o celular de Carmen. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal, como se o aparelho estivesse desligado ou bloqueado. Nada. Ela não atende, murmurou Sérgio, jogando o celular no painel com frustração. Continua tentando. Ela tem que atender, ordenou Patrícia, acelerando perigosamente na rodovia. Quando finalmente chegaram à Rua das Flores, já passava do meio-dia. O sol estava alto e a rua tranquila do bairro parecia ironicamente pacífica diante do caos interno que Patrícia sentia. Ela estacionou o carro bruscamente em frente ao número 234 e saiu correndo, nem se preocupando em trancar as portas. Mas o que viu a fez parar no meio da calçada, boquiaberta. Na frente da casa da mãe, presa ao portão, havia uma grande placa branca e vermelha. Aluga-se, tratar. 11, 98C5, 431. Imobiliária Costa em Silva. Não, não, não! Patrícia correu até o portão e começou a sacudi-lo. Mãe, mãe, eu sei que você está aí dentro. Abre essa porta. Sérgio chegou correndo atrás dela. Patrícia, para! Os vizinhos estão olhando. De fato, algumas cortinas nas casas ao redor se mexiam discretamente. Patrícia não se importou. Continuou gritando e batendo no portão até que seu Alberto, o vizinho da casa ao lado, apareceu no jardim dele. Moça, não adianta gritar. Sua mãe não está aí, disse ele calmamente, regando suas plantas. Patrícia se virou para ele como um raio. Como assim não está? Onde ela foi? O senhor viu ela? Quando? Vi sim. Foi ontem à tarde. Ela saiu num carro da mudança com algumas caixas e malas. Disse que ia morar em outro lugar, que estava começando uma vida nova. Vida nova? Onde? Para onde ela foi? Patrícia atravessou correndo para o jardim de seu Alberto, com Sérgio tentando segurá-la. Isso ela não disse, minha filha. E eu não perguntei. Não é da minha conta. Seu Alberto a observou com um olhar que deixava claro que ele sabia exatamente o que havia acontecido. Mas posso te dizer uma coisa. Sua mãe estava diferente. Estava com a cabeça erguida, decidida. Até comentei com minha esposa que nunca vi Dona Carmen tão... forte. Ela deixou algum recado? Um endereço? Qualquer coisa. Patrícia estava à beira do desespero. Não. Só me pediu para regar as plantas do jardim da frente, até que alguém da imobiliária viesse cuidar disso. Ah, e me deu uma lembrancinha de despedida, uma foto nossa da festa junina do bairro ano passado. Foi muito gentil da parte dela. Patrícia sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Sua mãe havia planejado cada detalhe. Mudou-se silenciosamente, colocou a casa para alugar, apagou seus rastros e ainda teve tempo de ser cordial com os vizinhos. Mas para a própria filha, nada. Nenhum endereço, nenhuma forma de contato. Dona Marlene, a vizinha do outro lado, também apareceu na janela. Se procura por Dona Carmen, querida. Ela passou aqui ontem para se despedir. Disse que ia morar num lugar melhor, mais tranquilo. Estava radiante. Até me deu um abraço e agradeceu pelos anos de vizinhança. Ela disse onde. Patrícia praticamente implorou. Não, minha filha. E eu não insisti. Uma senhora na idade dela tem direito à privacidade. O tom de Dona Marlene era educado, mas frio. Claramente ela também sabia de algo. Sérgio puxou Patrícia de volta para o carro. Vamos. Aqui não vamos descobrir nada. Liga para o advogado dela, esse tal de Dr. Almeida. Ele deve saber onde sua mãe está. No carro, Patrícia pegou o celular com mãos trêmulas e discou o número do escritório de advocacia que estava impresso em um dos documentos. Depois de 3 toques, uma secretária atendeu. Escritório Dr. Almeida,
Bom dia. Preciso falar com o Dr. Almeida urgentemente. É sobre minha mãe, Carmen Ferreira Santos. Um momento, por favor. A linha ficou em espera por alguns minutos que pareceram horas. Finalmente, a voz grave do advogado surgiu. Alô, aqui é Dr. Almeida. Doutor, aqui é Patrícia, filha da Carmen. Preciso saber onde minha mãe está. É urgente. Houve uma pausa deliberada do outro lado. Senhorita Patrícia, sua mãe é minha cliente. Não posso fornecer informações sobre seu paradeiro sem autorização dela. Mas eu sou a filha dela. Sei perfeitamente quem você é. E justamente por isso, recebi instruções expressas da dona Carmen para não fornecer nenhuma informação sobre sua localização ou seus planos. Ela foi muito clara nesse ponto. Isso é ridículo. Ela está bem? Está segura? Eu preciso saber. Posso assegurar que sua mãe está perfeitamente bem, em pleno uso de suas faculdades mentais e tomando suas próprias decisões de forma consciente e livre. Mais do que isso, não posso falar. Boa tarde. E ele desligou. Patrícia ficou olhando para o celular em choque. Todas as portas estavam se fechando. Sua mãe havia desaparecido, levando consigo um patrimônio milionário que agora seria doado para estranhos. E tudo por culpa da ganância e crueldade de Patrícia. O que a gente faz agora? Perguntou Sérgio, vendo a esposa completamente derrotada. Patrícia olhou mais uma vez para a casa onde cresceu, onde foi amada e cuidada por aquela mulher que ela havia tentado descartar como lixo velho. A placa de "aluga-se" balançava levemente com o vento, como um lembrete cruel das consequências de suas ações. Não sei, sussurrou. Não sei. Enquanto Patrícia e Sérgio procuravam desesperadamente por ela, Carmen estava a apenas 15 quilômetros de distância, num elegante condomínio fechado chamado Residencial Jardim dos Ipês. Seu novo apartamento ficava no 3º andar, um espaço de 2 quartos com varanda ampla, que dava para uma área verde repleta de árvores e um pequeno lago artificial. Ela acordou naquela manhã. A mesma manhã em que Patrícia descobriu o envelope no porta-luvas, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Pela primeira vez desde que Marcelo faleceu, dormiu a noite inteira sem acordar angustiada, sem pensar em obrigações ou no peso de ser um fardo para alguém. Preparou seu café da manhã sem pressa. Pão francês quentinho que comprou na padaria do próprio condomínio, geleia de morango caseira, suco de laranja natural. Sentou-se na varanda, sentindo a brisa fresca da manhã e observando 2 pássaros que faziam ninho numa árvore próxima. Bom dia, passarinhos. Vocês também estão começando uma vida nova? Disse em voz alta, sorrindo para si mesma. Há semanas não sorria assim. O apartamento ainda estava sendo organizado. Caixas abertas ocupavam a sala, mas ao invés de estresse, Carmen sentia empolgação. Cada objeto que desembalava representava uma escolha consciente. Trouxe apenas o que realmente amava e tinha significado. As fotos de Patrícia criança ficaram guardadas numa caixa. Ainda doíam demais para serem expostas. Depois do café, vestiu um conjunto esportivo confortável que comprou no dia anterior e desceu para o salão de atividades do condomínio. Era terça-feira, e às 10 da manhã havia uma aula de dança sênior. Algo que sempre quis experimentar, mas nunca teve coragem. Boa tarde. Você deve ser a nova moradora, a Carmen. Uma senhora de cabelos brancos curtos e sorriso caloroso a cumprimentou na porta do salão. Eu sou a Beatriz. Moro aqui há 3 anos. Seja bem-vinda. Obrigada, Beatriz. Estou um pouco nervosa. Nunca dancei antes, admitiu Carmen. Querida, aqui ninguém é profissional. A gente só se diverte e faz exercício. Vem, te apresento para o pessoal. O salão tinha cerca de 15 pessoas, todas na faixa dos 60 aos 75 anos. Havia homens e mulheres, alguns sozinhos, outros em casais. Todos receberam Carmen com sorrisos genuínos e palavras de encorajamento. Pessoal, esta é a Carmen. É a primeira aula dela, anunciou Beatriz, e todos aplaudiram como se fosse uma grande conquista. A professora, uma mulher energética de uns 50 anos chamada Fernanda, colocou uma música animada e começou a ensinar passos simples. No início, Carmen se sentia desajeitada,
pisando nos próprios pés. Mas depois de alguns minutos, algo mágico aconteceu. Ela se deixou levar pela música. Não importava se errava os passos. Não importava se estava sincronizada com os outros. O que importava era que, pela primeira vez em décadas, ela estava fazendo algo só para ela, só por prazer. As risadas enchiam o salão, e Carmen se pegou rindo junto, suando e sentindo o coração bater forte de vida, não de angústia. Você se saiu muito bem para a primeira vez, disse seu Geraldo, um senhor simpático de uns 70 anos que dançava ao lado dela. Vem sempre? Terça e quinta temos aula. Vou sim, adorei. Depois da aula, o grupo costumava tomar um café junto no espaço gourmet do condomínio. Carmen foi convidada, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que pertencia a algum lugar não por obrigação ou pena, mas porque queriam genuinamente sua companhia. E você, Carmen? É viúva? Perguntou Dona Irene, uma senhora elegante de óculos redondos. Sim, meu marido faleceu há alguns meses. Foram 45 anos juntos. Meus sentimentos, querida. Eu também perdi meu esposo há 2 anos. É difícil, mas a vida continua, não é? A gente precisa encontrar motivos para sorrir de novo, disse Irene, tocando a mão de Carmen com gentileza. É exatamente o que estou tentando fazer. Recomeçar. E filhos? Tem filhos? Perguntou Beatriz. Carmen hesitou. A ferida ainda estava fresca. Tenho uma filha. Mas estamos distantes no momento. As outras pessoas assentiram compreensivas, sem fazer mais perguntas. Era um grupo que entendia que cada um carregava suas histórias, suas dores, e que merecia respeito e tempo. À tarde, Carmen foi até a biblioteca do condomínio e se inscreveu no clube do livro que se reunia quinzenalmente. Também viu um anúncio no mural sobre aulas de pintura aos sábados e imediatamente colocou seu nome na lista. Voltando para o apartamento, ela passou pela portaria e o segurança, seu João, a cumprimentou alegremente. Dona Carmen, chegou uma encomenda para a senhora hoje. Já coloquei na sua caixa de correio. Era o cartão do banco com sua nova conta exclusiva. Olhou para ele por um momento, pensando em como sua vida havia mudado dramaticamente. Tinha recursos, tinha liberdade, tinha dignidade. E não devia satisfação a ninguém. No apartamento, enquanto organizava mais algumas caixas, encontrou a carta que Marcelo havia deixado para ela, aquela que a incentivava a viver. Sentou-se no sofá e releu as palavras dele. Desta vez sem lágrimas de tristeza, mas com um sorriso de gratidão. Eu estou vivendo, Marcelo. Estou vivendo de verdade. Sussurrou para a foto dele que colocou na estante. Seu celular novo, com um número que apenas Dr. Almeida e algumas pessoas selecionadas sabiam, permanecia silencioso. Não havia mensagens de Patrícia porque ela não tinha como entrar em contato. E por enquanto, Carmen estava em paz com isso. Pela primeira vez em décadas, ela não estava vivendo para cuidar de alguém, para agradar alguém, para ser útil para alguém. Estava vivendo para si mesma. E descobrindo que, aos 68 anos, ainda havia tanto pela frente. As semanas seguintes foram um inferno para Patrícia. Cada dia que passava sem notícias de Carmen aumentava seu desespero, e pela primeira vez, um sentimento genuíno de arrependimento começava a germinar em seu peito. Ela havia perdido não apenas um patrimônio milionário, mas também a própria mãe. A primeira semana foi dedicada a ligações frenéticas. Patrícia pegou sua agenda e começou a ligar para todos os parentes e conhecidos que podiam saber algo sobre o paradeiro de Carmen. A primeira foi a prima distante, Luciana. Luciana, você viu ou falou com minha mãe recentemente? Ah, Patrícia. Sim, ela me ligou há uns dias. Disse que estava começando uma vida nova, que estava bem. Parecia muito feliz, na verdade. O coração de Patrícia deu um salto. Ela disse onde está. Me passou algum endereço ou telefone? Houve uma pausa constrangedora. Passou sim, mas me pediu expressamente para não compartilhar com você. Disse que quando estivesse pronta, ela entraria em contato. Como assim? Luciana, eu sou a filha dela. Você não pode fazer isso. Patrícia, respeito sua mãe. Ela foi muito clara no pedido.
Desculpa, mas não vou desrespeitar a vontade dela. E desligou. A ligação seguinte foi para a tia Marta, irmã mais nova de Marcelo. O resultado foi praticamente idêntico. Sua mãe me ligou sim, querida. Está bem, graças a Deus. Mas não posso te passar o contato dela. Foi um pedido explícito. Tia Marta, pelo amor de Deus, eu preciso falar com ela. Patrícia. A voz da tia ficou mais séria. Sua mãe me contou o que você tentou fazer. Que vergonha, menina! Tentar colocar Carmen num asilo contra a vontade dela? Depois de tudo que ela fez por você? A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Patrícia com as bochechas queimando de humilhação. Era assim com todos. Primos, amigos da família, vizinhos antigos. Carmen havia se antecipado, entrando em contato com cada pessoa e pedindo sigilo absoluto. E pior, havia contado a todos sobre o plano cruel de Patrícia. Ela me transformou na vilã da história. Patrícia reclamou com Sérgio numa noite, depois de mais uma rodada de ligações frustradas. Você é a vilã, Patrícia. Sérgio explodiu pela primeira vez. Você tentou roubar o carro da sua mãe viúva e trancá-la num asilo. O que você esperava? Que as pessoas aplaudissem? A discussão entre eles piorou nos dias seguintes. Sérgio estava cada vez mais distante, claramente arrependido de ter participado do plano. A tensão no casamento deles aumentava a cada dia. Na segunda semana, Patrícia tentou uma abordagem diferente. Foi pessoalmente até o escritório de Dr. Almeida, sem avisar, esperando pegá-lo de surpresa. Senhorita Patrícia, o advogado a recebeu com frieza profissional. Não temos nada para conversar. Por favor, doutor, só me diga se minha mãe está bem. Só isso. Dr. Almeida suspirou. Ela está perfeitamente bem. Melhor do que esteve em muito tempo, aliás. Está morando num lugar seguro, confortável e tomando conta da própria vida com competência e dignidade. Eu posso enviar uma carta? Uma mensagem? Pode, mas caberá a ela decidir se quer ler ou responder. Meu trabalho é proteger os interesses da minha cliente, e neste momento isso significa mantê-la longe de situações que possam lhe causar estresse ou sofrimento. As palavras foram como facadas. Patrícia era vista como fonte de sofrimento para a própria mãe. Na terceira semana, ela escreveu uma carta longa, detalhando seu arrependimento, pedindo perdão, prometendo mudanças. Entregou pessoalmente no escritório de Dr. Almeida. Ele prometeu encaminhá-la, mas sem garantias. Passou-se uma semana, 2 semanas, 1 mês. Nenhuma resposta. Patrícia tentou contratar um investigador particular, mas Dr. Almeida rapidamente obteve uma medida protetiva, impedindo qualquer tipo de perseguição ou investigação sobre Carmen sem seu consentimento. É legal isso? Patrícia gritou ao telefone com o investigador que desistiu do caso. Senhora, seu advogado pode explicar, mas sim, é totalmente legal. Sua mãe tem direito à privacidade e proteção contra assédio, mesmo que seja da própria filha. Cada tentativa fracassada tornava a realidade mais dolorosa. Carmen havia se tornado inalcançável, protegida por uma rede de pessoas que respeitavam sua vontade e, claramente, a apoiavam em sua decisão de manter distância da filha ingrata. À noite, Patrícia deitava acordada, pensando nas palavras que dissera à mãe. Você não precisa de nada, vai pro asilo e fica quieta. Como ela pôde ser tão cruel? Como não percebeu que estava destruindo o único amor incondicional que tinha na vida? O carro vermelho na garagem era um lembrete diário de sua ganância e crueldade. Cada vez que olhava para ele, via não um presente, mas uma sentença. A prova física de que havia trocado o amor da mãe por um objeto material. E o pior, o testamento era irreversível enquanto Carmen estivesse viva e lúcida. Dr. Almeida havia sido muito claro. Não havia brecha legal, não havia como contestar. Carmen havia se cercado de todas as proteções necessárias. Patrícia estava completamente sozinha com as consequências de suas escolhas. 1 mês e meio havia se passado desde que Patrícia descobriu o envelope no porta-luvas. 1 mês e meio de insônia, arrependimento e desespero crescente. Ela havia emagrecido visivelmente, tinha olheiras profundas e passava os dias numa rotina obsessiva. Acordar,
tentar encontrar alguma pista sobre a mãe, falhar, dormir pouco e recomeçar no dia seguinte. Naquela quinta-feira de manhã, Patrícia estava voltando de mais uma consulta frustrada com um advogado que confirmou que não havia nada que ela pudesse fazer legalmente para anular o testamento de Carmen. Dirigia sem rumo pelo carro vermelho, o maldito carro que representava seu maior erro, quando decidiu parar num supermercado para comprar algo para comer. Escolheu o supermercado Delícia Premium, numa região mais nobre da cidade onde normalmente não fazia compras. Estacionou, pegou uma cesta e entrou no estabelecimento com passos automáticos, como um zumbi. Ia pelo corredor de massas quando ouviu uma risada que fez seu coração parar. Era uma risada que ela não ouvia há meses. Uma risada leve, genuína, alegre. Virou-se lentamente e viu do outro lado do corredor sua mãe. Carmen estava irreconhecível de tão bonita e radiante. Usava um vestido casual mais elegante em tons de azul. O cabelo estava diferente, corte moderno que a deixava mais jovem, e usava uma maquiagem discreta. Estava conversando animadamente com outra senhora idosa, ambas rindo de algo enquanto escolhiam frutas. Beatriz, você tem que experimentar este melão. Está perfeito. Olha a cor, dizia Carmen, com uma energia que Patrícia não via nela há anos. Patrícia ficou paralisada por alguns segundos, apenas observando aquela versão da mãe que ela nunca conheceu. Carmen não era mais a mulher curvada de tristeza que morava em sua casa. Era uma mulher viva, vibrante, feliz. O impulso foi mais forte que a razão. Patrícia largou sua cesta no chão e caminhou rapidamente em direção à mãe, os olhos já enchendo de lágrimas. "Mãe!" chamou, a voz saindo embargada. Carmen se virou ao ouvir a voz da filha. Por uma fração de segundo, Patrícia viu algo passar pelo rosto da mãe. Talvez dor, talvez surpresa. Mas foi rapidamente substituído por uma expressão neutra e controlada. "Patrícia", disse Carmen simplesmente, sem emoção aparente no tom. "Mãe, graças a Deus. Eu procurei por você em todo lugar. Patrícia se aproximou com os braços abertos, querendo abraçá-la, mas Carmen deu um passo para trás, mantendo distância. "Como você está?" Carmen perguntou educadamente, como se falasse com uma conhecida distante, não com a própria filha. A frieza na voz foi como um soco no estômago de Patrícia. "Como eu estou? Mãe, eu estou desesperada. Tentei te encontrar durante semanas. Ninguém quis me dizer onde você estava. Eu preciso conversar com você. Preciso te pedir perdão. Preciso... Patrícia, estou ocupada no momento." Carmen a interrompeu calmamente, apontando para Beatriz, que observava a cena com desconforto. "Esta é minha amiga Beatriz. Nós moramos no mesmo condomínio." "Prazer", murmurou Beatriz, claramente percebendo a tensão. "Mãe, por favor, só 5 minutos. Podemos tomar um café, conversar, Patrícia estava chorando abertamente agora, sem se importar com as pessoas que começavam a olhar. Carmen olhou para a filha com uma expressão que misturava pena e tristeza, mas manteve a voz firme. "Não tenho interesse em conversar agora, Patrícia. Estou bem, como você pode ver. Estou vivendo minha vida. Mas eu sou sua filha. Você não pode simplesmente me ignorar. Eu sei que cometi um erro terrível. Eu sei que fui cruel, mas... Um erro?" Carmen a interrompeu, a voz ainda calma, mas com um toque de firmeza. "Patrícia, você tentou me roubar, me internar num asilo contra minha vontade e se apropriar de tudo que eu e seu pai construímos. Isso não foi um erro. Foi uma escolha consciente. Eu estava errada. Eu reconheço. Por favor, mãe, me dê uma chance de consertar isso." Carmen suspirou profundamente. "Patrícia, eu passei as últimas semanas me reconstruindo. Aprendi a viver para mim mesma, a valorizar minha própria vida. E estou em paz. Não estou pronta para ter essa conversa com você." "Quando? Quando você vai estar pronta?" Patrícia implorou, segurando o braço da mãe. Carmen gentilmente, mas com firmeza, retirou o braço do alcance da filha. "Não sei. Talvez um dia. Talvez nunca. Isso depende de muita coisa, inclusive de você realmente entender a gravidade do que fez. Mas eu entendo. Patrícia, olha para você.
Carmen disse, sua voz suavizando ligeiramente. Você está desesperada agora. Mas será que é por ter perdido a mãe ou por ter perdido a herança? Você está arrependida do que me fez? Ou do fato de que não conseguiu o que queria? A pergunta deixou Patrícia sem palavras. Ela abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Quando você conseguir responder essa pergunta com honestidade, continuou Carmen, talvez possamos conversar. Mas por enquanto, preciso que você respeite meu espaço e meu tempo. Mãe, por favor. Patrícia, estou pedindo com educação. Não me faça ter que pedir ajuda da segurança do supermercado, disse Carmen, firme, mas não cruel. Vá para casa. Pense sobre suas escolhas. E quando realmente entender o que fez, não só com a cabeça, mas com o coração, talvez possamos começar algum tipo de conversa. Com essas palavras, Carmen pegou sua sacola de compras, acenou educadamente para Beatriz e caminhou em direção ao caixa sem olhar para trás. Patrícia ficou ali parada no meio do corredor do supermercado, lágrimas escorrendo pelo rosto, vendo sua mãe se afastar. Algumas pessoas olhavam com curiosidade, outras com pena. Ela finalmente havia encontrado a mãe, mas descobriu que encontrar não significava recuperar. Carmen estava a apenas alguns metros de distância, mas ao mesmo tempo estava mais distante do que nunca. O encontro no supermercado mudou algo fundamental dentro de Patrícia. Não foi a rejeição da mãe que a transformou. Foi ver Carmen feliz, radiante, vivendo plenamente sem ela. Pela primeira vez, Patrícia entendeu que não havia perdido apenas uma herança ou um teto onde a mãe morava. Havia perdido uma pessoa que a amava incondicionalmente. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café frio e páginas em branco à sua frente, Patrícia começou a escrever, não uma carta de desculpas superficiais ou manipulações para recuperar a herança, mas uma confissão verdadeira, dolorosa, crua. Mãe, não sei se você vai ler esta carta. Não sei se merece ser lida, mas preciso escrever, nem que seja apenas para colocar no papel verdades que passei semanas fugindo de encarar. Eu menti. Para você, para mim mesma, para Sérgio. Disse que queria te colocar no asilo porque você não tinha mais capacidade de cuidar de si mesma. Mas a verdade é muito mais feia que isso. A verdade é que quando o papai morreu, a primeira coisa que pensei não foi na sua dor ou na minha perda. Foi no dinheiro, no patrimônio, na herança que finalmente seria minha. Que tipo de filha pensa assim? Quando você comprou aquele carro, eu não fiquei preocupada com sua segurança ou sua capacidade de dirigir. Fiquei com raiva porque era meu dinheiro sendo gasto. Dinheiro que eu já considerava meu, mesmo você estando viva e saudável. O plano do asilo não era para seu bem. Era para o meu. Eu e Sérgio estamos com problemas financeiros sérios, mãe. Fizemos investimentos ruins, pegamos empréstimos que não conseguimos pagar. Quando o papai morreu, vi uma solução fácil: te afastar do seu patrimônio e usá-lo para resolver nossos problemas. Planejamos tudo friamente. O residencial para idosos nem existia. Era um pretexto para te tirar da casa e começar o processo de vender tudo. Eu ia usar uma procuração forjada, alegar sua incapacidade, fazer o que fosse necessário. Mas você descobriu. Não sei como, mas descobriu. E me deu exatamente o que eu pedi. O carro. Só o carro. E me deixou com o peso das minhas escolhas. Mãe, essas semanas foram as piores da minha vida. Não pelo dinheiro. Embora sim, perder 1,4 milhão dói. Mas principalmente porque olho no espelho e vejo uma pessoa que não reconheço. Vejo alguém que machucou a mulher que sacrificou tudo por ela. Você criou uma criança sozinha quando o papai viajava constantemente. Trabalhou em 2 empregos para me dar escola particular. Abriu mão de refazer sua vida amorosamente para focar em mim. E eu te paguei com crueldade, ganância e traição. Quando te vi no supermercado, feliz e radiante sem mim, entendi finalmente. Você não precisava de mim. Eu precisava de você. Sempre precisei. Mas só percebi quando te perdi. Não estou pedindo perdão, mãe. Não mereço. Não estou pedindo para voltar a fazer parte da sua vida.
Você construiu uma vida nova, melhor, sem mim. Estou apenas dizendo a verdade. Talvez pela primeira vez em anos. Eu estava errada. Completamente. Absolutamente errada. E sinto muito. Sinto muito de uma forma que dói fisicamente no peito cada vez que respiro. Você me perguntou se eu estava arrependida de ter perdido a mãe ou a herança. A resposta me envergonha. Eu não sei. Durante semanas, não soube distinguir uma dor da outra. Mas agora sei que a herança eu posso viver sem. Você faz uma falta que não consigo descrever. Não espero resposta. Não espero perdão. Só preciso que você saiba que finalmente entendi a gravidade do que fiz. E que se pudesse voltar no tempo, escolheria diferente, com amor que não soube demonstrar, Patrícia. Ela dobrou as 6 páginas manuscritas com mãos trêmulas e colocou num envelope. No dia seguinte pela manhã, foi pessoalmente ao escritório de Dr. Almeida. Doutor, sei que minha mãe pediu para não ter contato comigo, mas por favor, entregue isso a ela. É só uma carta. Ela pode escolher não ler, mas preciso que ela tenha essa escolha. Doutor. Almeida pegou o envelope e observou Patrícia por um longo momento. Ela estava visivelmente diferente, mais magra, com olheiras, mas havia algo em seus olhos que não estava lá antes. Talvez sinceridade. Talvez maturidade forçada pela dor. Vou entregar, ele disse simplesmente. 3 dias depois, Carmen estava em seu apartamento quando recebeu a ligação de Dr. Almeida. Dona Carmen, sua filha deixou uma carta para a senhora. Quer que eu descarte ou prefere ler? Carmen ficou em silêncio por alguns segundos. Pode trazer. Vou decidir depois. Quando o envelope chegou pelas mãos de um mensageiro, Carmen o deixou sobre a mesa de centro por horas, apenas olhando. Beatriz, que estava visitando, perguntou. É dela? É. Vai ler? Não sei. Parte de mim não quer abrir essa ferida de novo. Parte de mim precisa saber. Esperou até a noite. Preparou um chá de camomila, sentou-se na varanda com a vista para o lago e finalmente abriu o envelope. Leu cada palavra lentamente. Algumas frases a fizeram chorar. Outras a deixaram com raiva. Outras ainda trouxeram um alívio estranho. A confirmação de que suas suspeitas sobre as verdadeiras intenções de Patrícia estavam corretas. Quando terminou, dobrou a carta de volta no envelope e ficou olhando para o lago, onde a lua cheia se refletia na água. Perdoar ou não perdoar? Dar uma segunda chance? Ou proteger sua paz recém-conquistada? A resposta não era simples, e Carmen sabia que precisaria de tempo. Talvez muito tempo, para decidir. 3 meses se passaram desde que Carmen leu a carta de Patrícia. Foram 3 meses de reflexão profunda, de conversas com Beatriz e suas novas amigas, de terapia com uma psicóloga que a ajudou a processar a dor da traição e a possibilidade do perdão. O perdão não significa esquecer ou aceitar o que fizeram com você, dizia a doutora Silvia em suas sessões. Significa se libertar do peso da mágoa, mas você tem todo o direito de estabelecer limites saudáveis. Naquele domingo de manhã, Carmen finalmente pegou o telefone e discou o número de Dr. Almeida. Doutor, pode passar meu novo número para Patrícia? Diga que estou disposta a conversar. Uma conversa apenas, sem promessas. Patrícia recebeu a mensagem no mesmo dia e chorou de alívio e nervosismo. Finalmente, uma chance. Talvez a única que teria. Marcaram para quinta-feira à tarde, num café tranquilo do centro da cidade. Território neutro. Carmen chegou primeiro. Escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Vestia um conjunto elegante em tons de bege. O cabelo estava impecável e ela carregava uma serenidade que vinha de dentro. Quando Patrícia entrou no café, Carmen quase não a reconheceu. A filha estava visivelmente mais magra, com o rosto marcado pelo sofrimento dos últimos meses. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma humildade que não existia antes. Mãe, disse Patrícia ao chegar à mesa, a voz trêmula. Obrigada por aceitar me ver. Senta, disse Carmen calmamente, indicando a cadeira à frente. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Uma garçonete veio anotar o pedido. 2 cafés e um pedaço de torta de limão que costumavam compartilhar antigamente. O gesto não passou despercebido por nenhuma delas.
Recebi sua carta, começou Carmen. Li várias vezes. Chorei em todas elas. Mãe, Carmen levantou a mão gentilmente. Deixa eu falar primeiro, por favor. Preciso dizer algumas coisas, e se você me interromper, vou perder a coragem. Patrícia assentiu, mordendo o lábio. Você me machucou profundamente, Patrícia. Mais do que qualquer pessoa jamais machucou na minha vida. Descobrir que minha própria filha planejava me trancar num asilo para roubar meu patrimônio. Isso quebrou algo dentro de mim. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Patrícia, mas ela permaneceu em silêncio. Mas durante esses 3 meses, continuou Carmen, aprendi muito sobre mim mesma. Aprendi que tenho direito à minha própria vida, aos meus próprios sonhos. Aprendi que posso ser feliz sozinha. E também aprendi que guardar rancor só me machuca, não a você. Eu sinto muito, mãe. Do fundo do meu coração, sussurrou Patrícia. Eu sei. Sua carta foi honesta de uma forma que você nunca foi comigo. E aprecio isso. Carmen pausou, tomando um gole do café. Patrícia, eu estou disposta a te perdoar. Mas não da forma que você espera. Patrícia levantou os olhos, esperançosa, mas confusa. Eu perdoo o que você fez porque não quero carregar essa dor pelo resto da vida. Mas perdoar não significa que as coisas voltam a ser como eram. Não voltam. E não vão voltar. Eu entendo, disse Patrícia rapidamente. Eu não espero... Deixa eu terminar. Carmen a interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Esses são meus termos. Primeiro, eu não vou voltar a morar perto de você ou depender de você para qualquer coisa. Construí minha própria vida e vou mantê-la assim. Patrícia assentiu, enxugando as lágrimas. Segundo, o testamento permanece como está. Meu patrimônio será doado para a caridade quando eu falecer. Essa decisão é definitiva e não negociável. Eu não quero seu dinheiro, mãe. Juro que... Eu sei. Mas preciso que fique claro mesmo assim. Terceiro, podemos manter contato, mas vai ser no meu ritmo, nos meus termos. Se eu precisar de espaço, você vai respeitar. Se eu disser não, você vai aceitar. Entendeu? Entendi. Qualquer coisa, mãe. Qualquer coisa que você quiser. Carmen respirou fundo. E quarto, você precisa buscar ajuda, fazer terapia, entender o que te levou a fazer o que fez. Não por mim, mas por você. Porque eu não quero ver minha filha destruir a própria vida por ganância e escolhas ruins. Já comecei, disse Patrícia rapidamente. Comecei terapia há 2 semanas. E eu e Sérgio estamos reestruturando nossas dívidas, fazendo orçamento, tentando consertar as coisas do jeito certo. Isso é bom. Ficaram em silêncio por um momento, dividindo o pedaço de torta de limão. Era um silêncio diferente, não confortável ainda, mas também não hostil. Mãe, disse Patrícia finalmente, posso te contar sobre minha vida? Não estou pedindo pena ou dinheiro. Só... Quero que você saiba. Carmen assentiu, e Patrícia contou sobre os problemas financeiros, sobre como a pressão quase destruiu seu casamento, sobre como aprendeu nos últimos meses que felicidade não está em dinheiro ou patrimônio. Vendo aquele carro todos os dias, disse Patrícia, aprendi a lição mais cara da minha vida. Cada vez que sento nele, lembro que troquei o amor da minha mãe por um objeto. E não vale a pena. Nunca valeu. Carmen sentiu algo amolecer em seu peito. Não era a reconciliação completa que Patrícia talvez esperasse, mas era um começo. Um começo doloroso, cheio de cicatrizes, mas sincero. Podemos tentar, disse Carmen finalmente. Podemos tentar reconstruir algum tipo de relacionamento. Mas vai ser diferente. Você não vai mais ter a mãe que tinha antes. Aquela mulher morreu no dia que você pegou as chaves do meu carro. Eu sei. E talvez essa nova versão seja mais saudável para nós duas. Quando saíram do café 2 horas depois, não se abraçaram, mas apertaram as mãos. Um gesto formal que reconhecia tanto o perdão quanto o limite. Era um recomeço, mas um recomeço cauteloso, consciente, respeitoso. Carmen voltou para seu apartamento no residencial Jardim dos Ipês, onde Beatriz a esperava ansiosa por notícias.
Patrícia voltou para casa, onde pela primeira vez em meses conseguiu dormir sem o peso esmagador da culpa. O perdão havia sido dado. Mas ambas entendiam. Amor não se compra com lágrimas tardias, e respeito não se reconquista com palavras, apenas com ações consistentes ao longo do tempo. E talvez, apenas talvez, com tempo e esforço genuíno, elas pudessem construir algo novo sobre os escombros do que foi destruído.